Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Irmãos, vamos ler logo, já que o negócio é Bíblia, então vamos logo para ela, né? Eu aprendi uns negócios nas Escrituras, de repente eu vou ter que reaprender alguma coisa diferente aqui, mas a Assembleia de Deus é a Assembleia de Deus em qualquer canto do mundo, assim eu penso. Então, nós vamos ficar com a Bíblia. Eu não vou contar nenhuma história para vocês diferente do que está nela. Eu penso em fazer isso, né? Porque eu acho até bonito, tem uns cabras que inventam umas histórias até interessantes, mas eu não consegui fazer isso. Eu tentei uma vez, não deu muito certo, aí eu falei, esse negócio não funciona não. Vou ficar só com a Bíblia mesmo, que é o suficiente. Irmão Vanderlei, mas você não estuda outra coisa? Estudo sim, irmãos, estudo. Eu já estudei bastante. Já fomos monitor de alguns cursos teológicos, mas ainda assim eu prefiro as Escrituras do jeitinho que ela está. Então, vamos para o livro de Mateus. Eu vou falar assim, livro de Mateus, mas eu sei que é Evangelho de Jesus Cristo, escrito ou segundo escreveu São Mateus. Aí fica tudo esse negócio enfeitando muito. Então, vamos para o livro de Mateus, no capítulo de número 7, e o versículo de número 24 ao versículo de número 27. Isso eu gosto de fazer, onde eu vou começar e aonde eu vou terminar. Isso é particular meu, tá? Vamos ler até onde conceder, eu não sei, de repente acaba que vai ler a Bíblia toda, né? Vai que ele começa lá no Gênesis. Vamos ler até onde Deus, aí vai lendo. Então eu gosto de falar onde eu vou terminar de ler, que daí fica bom. Então, Mateus capítulo 7, versículo 24 ao versículo de número 27. A epígrafe da tradução que comigo está é os dois alicerces. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correu rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. Porém, ela caiu, e foi grande a sua queda. Amém. Quando eu cheguei aqui no domingo, o primeiro culto, nasceu um desejo no meu coração falei assim, se um dia eu tiver oportunidade aqui, eu vou pregar a última mensagem que eu preguei no Brasil, que era Tessalonicenses, né? Arrebatamento, soar da trombeta de Deus, né? Eu gosto dessa mensagem, arrebatamento, porque eu tenho vontade de ir para o céu. Então, eu falei, eu vou pregar esse negócio aqui. Mas aí, quando chegou segunda-feira, não ontem, mas segunda-feira da semana passada, esse negócio aqui começou a arder no meu coração. Os dois alicerces. E aqui, irmãos, eu vou conversar com vocês desse jeito, tá? Eu ouvi o pastor pregando domingo assim, e eu vou conversar com vocês assim, que eu quero que vocês entendam perfeitamente o que eu quero dizer, tá bom? Apesar que eu não prego muito diferente disso, não, mas tudo bem. Então, aqui trata-se de uma palavra de Jesus, que vocês as conhecem muito bem, eu penso assim, que Jesus ensina-nos a quem confiarmos, em quem depositarmos a nossa confiança. E ele começa dizendo, e usa essa comparação, e eu gosto do versículo 27 em especial, dos outros também, mas a princípio do 27,
do 24, aliás, porque ele começa dizendo assim: todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica. Isso me leva a dois textos, e um deles diz o seguinte, que Jesus, quando ele vai nos aconselhar sobre como pedir alguma coisa ao Senhor Deus, ele fala assim: olha, aquele que observa ou guarda os meus mandamentos, eu gosto também desse texto, principalmente dessa parte, ele fala assim: pode pedir ao meu Pai tudo o que quiser. Ele não limitou a nada. Ele diz: pode pedir tudo o que quiser, e vos será feito. Só que a gente só fica com a última parte. Eu posso pedir tudo o que eu quiser, e me será feito. E esquece da primeira parte, que guarda ou observa os meus mandamentos. Tem esse pré-requisito para receber tudo, né? E aqui ele começa da mesma forma. Aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, então eu vou compará-lo ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E essa rocha agora é quem? Sobre quem ele estava falando? Sobre si mesmo. Que leva-nos também a um outro texto, onde Jesus conversa com Pedro e ele diz: olha, Pedro, sobre esta pedra, ou essa palavra que você está falando aí, não é sobre tu, não é sobre você, mas sobre esta palavra que você disse, eu edificarei a minha igreja. Porque senão nós teríamos aqui uma contradição. Jesus, ele é a rocha inabalável e que estamos nele firmados, ou precisamos estar firmados nele. E daí alguém prega por aí que quando Jesus conversa com Pedro e fala: olha, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, eles colocam que é sobre Pedro que será edificada, ou que foi edificada a igreja. Não consigo entender desse jeito, mas ele estava falando sobre o que Pedro tinha dito a ele: Senhor, tu és o Cristo vindo de Deus. Tu és o Messias que nós esperávamos. É claro que ele usou outras palavras, mas então Jesus fala sobre esta palavra aí, sobre esse Cristo que você falou, que foi revelado aí, eu edificarei. É só para a gente fazer mas vamos voltar aqui. Então, se guardarmos a sua palavra, nós teremos firmeza. Por que também Jesus disse isso? Porque virão chuvas, e correrão rios, e virão ventos. Essas três coisas acontecerão nas nossas vidas. Isso é inevitável. Vocês querem ver um exemplo aqui? Um exemplo disso? Jesus, ele nunca falava nada sem ter... Até não é contra. Jesus nunca falava nada à toa. Não, vou falar um negócio aqui, mas não tem fundamento o que eu vou dizer. Se nós formos para o livro de Jó, por exemplo, nós vamos ver Jó em um único dia perdendo tudo. Perdendo tudo. Em um único dia. Ele perdeu bens. Foi 4 pessoas que chegou a Jó no mesmo dia para lhe dar uma má notícia. Os primeiros chegaram e disseram: olha, veio aí os cananeus, veio aí o povo que são nossos vizinhos e deram sobre o gado e levaram embora, mataram os moços à espada. E eu acho interessante o texto que ele ficou tranquilo. E diz o versículo ainda, a palavra, que quando este ainda falava, veio outro. E por 4 vezes vieram anunciar a ele uma má notícia. E a última delas foi a mais tenebrosa, porque chegou o mensageiro e disse: olha, eu estou vendo aí que tem uns moços falando que você perdeu tudo, mas tem um negócio ainda aqui, eu tenho uma notícia para você. Os teus filhos estavam todos reunidos na casa do primogênito, comemorando o seu aniversário, a sua data de nascimento,
estavam todos os 10 filhos teus lá. E deu um vento sobre a casa, e caiu sobre eles, e morreram todos. Aí eu quero que os irmãos comecem a olhar a sua vida até agora, assim como eu já fiz, e comece a olhar a vida de Jó. O que você faria? Você sabe por que eu estou fazendo essa pergunta, irmão? O que você faria? Porque tem muitas pessoas, muitos crentes, já que hoje é culto para os crentes, né, pastor? Então, muitos crentes, eu vou falar isso aqui, eu acredito que tem, porque se é para falar, então tem. Que se o pastor não der oportunidade para ele 2 domingos seguidos, ele não vem mais na igreja. Vocês acreditam nisso? Não vem. Se chegar a virada de ano e o pastor fazer a diretoria e não colocar ele em nenhuma das funções eclesiásticas da igreja, ele não volta aqui mais. Ele vira o bico e não vem mais. Ele já acha que é o fim da história. E daí Jó perdeu tudo. E alguém de confiança dele chega para ele e diz: amaldiçoa esse Deus e morre aí, rapaz. Não tem jeito mais não. Essa pessoa era a esposa dele. Amaldiçoa esse Deus e morre, porque vai viver para quê? Jó reclamou aqui, irmãos? Eu não vi Jó reclamando em nenhum momento até aqui. Lá na frente ele começou a se lastimar algumas coisas, né? A situação que ele estava vivendo, ele começou a perguntar a Deus algumas coisas, mas no momento que ele recebeu as notícias, ele rasgou as suas vestes. E ele fez uma coisa que nós, nesta situação, talvez não faríamos. Ele se sujou de cinza e se prostrou. Ele se humilhou diante de Deus. Por que Jó fez isso, irmãos? O que isso tem a ver com o texto que eu li lá de Mateus? Jó conhecia Jesus? Jó conhecia Jesus? No versículo, no último capítulo, Jó faz uma declaração que eu acho extraordinária. Eu não queria falar muito sobre Jó, mas Jó faz uma declaração extraordinária no capítulo 42. Ele começa conversando com Deus, e na conversa que ele tem com Deus, ele fala: Senhor, até hoje eu ouvia a sua voz. Até esse momento eu me contentava, a minha fidelidade ao Senhor. Eu estou tentando imaginar o pensamento dele, não é bem assim que está escrito, mas, né? Ele conversando com Deus, e na minha imaginação eu penso: Senhor, eu só de ouvir a sua voz, eu já me mantive fiel em tudo. Em alguns versículos anteriores, ou capítulos anteriores, ele diz: Senhor, esquadrinha o meu coração. Esquadrinha ele, pode olhar direitinho e ver se há nele alguma maldade. E aqui no final ele começa dizendo: Senhor, eu ouvia, eu escutei a sua voz. E eu já estava satisfeito com isso. Mas agora viram-te os meus olhos. Agora os meus olhos te veem. E aqui tem um mistério grande aqui, que é lá na hora da dificuldade que o Senhor se revela. É na hora quando a gente já está dando os últimos suspiros. Não é que ele não está conosco, mas ele se revela. Ele se revela. Quando os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia e em apuros pela tempestade, Jesus aparece andando sobre as águas. E aqui tem um mistério que eu vou falar, se eu tiver oportunidade, outro dia. Mas vale a pena, irmãos, estarmos fiéis ao Senhor, firmados na rocha.
E quando vier as tempestades, que elas virão, ou elas vêm, então nós permaneceremos firmes. É fácil isso, irmãos? Se você conhece Jesus, não é tão difícil. Porque para os que conhecem Jesus, a minha esposa disse que eu sou tranquilo, né? Assim, sou calmo, bem tranquilo mesmo. O negócio está vindo se acabando ali. Eu falo, te acalme. Vamos analisar direito esse negócio aí. Não se desespere, né? Mas você não vai fazer nada, eu já estou fazendo. Eu já conversei com o papai e ele está resolvendo esse negócio aí. Te acalme, ele vai nos orientar a qual caminho seguir. Porque faz 2 anos, irmãos, que eu deixei de receber um salário de 10 mil reais para ganhar 2 quando conseguia trabalhar. Eu sou concursado do Banco do Brasil e de repente eu fui mandado embora e sumiu tudo. E neste período, por 4 vezes, a solução nossa era, vamos para os Estados Unidos. Né? Nós nunca falamos assim América, porque eu me sentia lá também na América, mesmo que é do Sul, mas também me sentia na América. Então, vamos para os Estados Unidos. Só que nós sempre pensávamos errado. A gente pensava assim, vai um e depois vai o outro se der. E aí não deu certo nenhuma das vezes. Né? E ela falava, vamos. Eu falei, calma, que na hora certa nós iremos. Até que um dia o Senhor falou conosco e falou, fica quieto. Nós ficamos quietos. E daí agora ele falou, pode ir. E nós viemos. Né? Prova disso que nenhum sofrimento tivemos pela estrada. Né? Nós temos cada história de povos aí e nós não tivemos nenhum sofrimento. Mas está firmado na rocha. E que vento é esse que vem, irmão Vanderlei? Aquele vento assim, quando você passa mal e vai para o hospital, o médico pede lá um monte de exame. Eu já tive essa experiência na família, e por que não dizer eu mesmo? E de repente você leva o exame para o médico, dá uma olhadinha, você lê ele, vê uns nomes esquisitos e você fala, vou morrer. Aí você chega no médico, o médico olha para o exame, olha para você e fala, você vai morrer mesmo. Não tem jeito não, você vai morrer. E daí? Isso aqui é um vento, isso aqui é um rio, uma enchente que está vindo. Isso aqui é uma tempestade, é um vendaval. Não é? O médico sem dó, sem piedade, sem fazer nem cara assim de triste. Ele olha para você, rapaz, você teve uma vida assim bem farturada, comia de tudo, tomava de tudo que era enlatado, e conserva, e etc, e coisa e tal. Aqui acho que as coisas não são tão ruins assim, né? Estou falando lá do Brasil. E você vai morrer. Né? E é o seguinte, eu já vou deixar preenchido aqui o seu atestado de óbito. Só vou deixar faltando a data para colocar. Eu podia até colocar, que eu já sei que vai ser 15, 20 dias, mas eu vou deixar a data em branco. E daí, como receber essa notícia? Como receber essa notícia? Como Paulo, talvez, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Talvez sim, talvez não. E daí a gente vai visitar algumas pessoas em situações semelhantes a esta. E a gente chega na casa daqueles irmãos, eles estão assim, quase que vegetando. E você olha para ele, conversa com ele, tenta orar. E ele fala assim, não se preocupe, irmão. Eu estou pronto. Eu estou ansioso para que chegue logo. Eu estou feliz. E daí aqui eu tiro uma mensagem da seguinte forma, irmãos, que nós, os que estamos firmados na rocha, nós até conhecemos guerra, nós até conhecemos dificuldade, nós até conhecemos
a notícia, você vai morrer daqui 15 dias. Nós até conhecemos tribulações, despejo, conhecemos um monte de coisa. E como muitos tiveram aí no último ano, nós tivemos uma pandemia que não escolheu crente, não escolheu velho, não escolheu novo. Ela não teve preferência, ela pegou de feto, né? De um bebê ainda no ventre, até o ancião, ela levou tudo. Ela não escolheu cor, ela falou assim, não, eu vim e vou levar quem estiver vacilando. E levou muita gente. E se eu fosse perguntar aos irmãos, boa parte dos senhores iriam dizer, meu pai foi, minha mãe foi, minha tia foi, meu irmão foi, meu filho foi. E esse vento veio, e essa tempestade veio, e nós ficamos como? Eu lembro-me de um irmão, quando eu tinha uns 13, 14 anos, lá no mato, numa congregação, um diácono que falava todo esparramado, ele dizia o seguinte, com pouca leitura, ele falava, nós temos que estar como a estaca no mar. E eu falei, que coisa é isso, que eu não conhecia nem mar. Falei, tem uma estaca no mar. E eu falei, agora você vai me explicar esse negócio da estaca no mar, que eu escuto você falando tanto desse negócio. Ele falou, a estaca no mar, irmão Vanderlei, é um negócio que tem lá, que fica, ele balança para medir a altura do mar. O mar vem, ele vai e deita quase na areia. A hora que a onda passa, ele volta e fica em pé de novo. E o crente tem que ser assim, não sai do lugar. Ele até balança com o vento, com as ondas, mas permanece de pé. Permanece de pé. Por quê? Está firmado na rocha. Firmado na rocha. Com cargo, sem cargo, com notícia de morte, com notícia ruim, ele permanece firme, permanece inabalável. E daí Jesus olha para um cristão desse jeito e fala assim, não tem como não ajudar uma criatura dessa, não tem como não manter vivo e firme uma pessoa dessa, porque tem uma confiança inabalável. E daí eu começo a ver as histórias ou os episódios de Jesus enquanto ele caminhava por aqui, e eu começo a analisar algumas situações quando ele encontra-se com a mulher do fluxo de sangue, por exemplo. Ela se aproxima de Jesus e o pensamento dela, é lógico que Jesus já conhecia, mas o pensamento dela deveria ser o nosso pensamento, ou além do pensamento dela. Ela falou, se eu somente tocar. Aí só com essa daqui eu já falava assim, Jesus, a minha fé está quase nada. Né? Ela não quis nem falar com Jesus, ela falou, se eu só tocar, eu tenho certeza que serei curada. Aí eu vou um pouco além e vejo um centurião conversando com Jesus, e Jesus fala, não, eu vou lá na sua casa curar o seu servo lá, não tem problema não, eu vou lá fazer um milagre lá. Aí ele olha e fala, não, o senhor não vai na minha casa não, eu não sou digno de tal visita, porque tem um detalhe aí, eu sou chefe de 50, de 100, e eu mando eles irem, eles vão, eu mando eles virem, e eles vêm. Uma palavra minha é o suficiente. Então, se o senhor disser uma palavra daqui, o meu servo lá em casa ficará curado. Aí eu falei, Jesus, isso é fé. Isso é fé. E isso é para um camarada que não tinha nem muita intimidade com Jesus. Agora eu fico pensando eu, Vanderlei, né, que oro à noite, de madrugada, na igreja, tenho a palavra revelada nas minhas mãos, que eu posso me alimentar dela todos os dias e momentos. E há uma recomendação sobre isso, né? Para quem leu o contexto da leitura diária de ontem, de Josué, né? Vai entender que a leitura diária de ontem, o contexto do versículo de ontem, diz que era para ele guardar a palavra de dia e de noite. E aqui o Senhor começa dizendo, aquele que guarda, ou todo aquele que escuta e guarda,
ou escuta e pratica estas minhas palavras. E aqui, irmão, não tem como você me dizer que você não escuta, porque você escuta, né? Quando não escuta, lê. E principalmente hoje, teve um irmão que nós estávamos conversando hoje, e ele falou assim: rapaz, eu não vou na igreja não, mas eu vou te ver pelo Facebook. Eu falei: então tá bom, já que você vai me ver pelo Facebook, tá tudo certo, né? Então, tá aí a palavra sendo pregada em todo momento. Meu pai me ligou domingo à noite, falou assim: ó, eu assisti o culto. Falei: é mesmo? Foi. E o outro também eu assisti. Falei: então tá bom, já que o senhor está assistindo o culto, que dá certo que ele chega da escola 10 horas e corre lá e assiste o culto, né? Dá tempo dele assistir o nosso culto aqui, é uma benção. Então, a palavra está aí. O Senhor falou isso porque Ele sabia que a palavra seria anunciada a todo o tempo. Aí Ele acrescentou, porque se fosse só ouvir, estava fácil. Mas daí Ele continua dizendo, e as pratica. Olha o segredo aqui do negócio. Para permanecer, para ter a casa edificada sobre a rocha, que é Cristo, precisa não só ouvir, mas praticar. E se nós formos fazer uma junção com os outros textos, nós vamos ver Jesus dizendo: ouve e guarda. Ouve e observa. Algumas vezes ele fala: ouve estas minhas palavras, e outras vezes ele fala: guarda os meus estatutos. Por que estatuto? Estatuto não muda, irmãos. Estatuto, você fez ele não muda. Não muda. Aliás, hoje muda, né? Hoje o estatuto muda. Agora, princípios, estes não mudam. Princípios são imutáveis. Você pode acrescentar princípios, tirar princípios não. Esse negócio de princípio, às vezes me dá até dor de cabeça, porque tive um professor agora o ano passado, que ele falava muito princípio. O princípio, ele passou 6 meses falando de princípios. Princípio da legalidade, princípio da imutabilidade, princípio. Eu falei: tá bom, já vou entender, princípio. Então, não muda. E aquele camarada que só ouve, ele é como, irmão Vanderlei? Ele é aquele que edificou a casa na areia. É fácil e é rápido. Rapidamente você constrói a casa na areia. Só tem um detalhe: a casa edificada sobre a areia, ela não aguenta, quem lembra aqui do sopro, esqueci o nome do animal, não era para lembrar, né? Mas não aguenta nem um ventinho. Quem veio agora, viu um ventinho agora, não veio? Estava balançando as árvores ali. Tem gente que não aguenta esse sopro, não. Eu vou além. Tem gente que, se olhar para ele meio atravessado, já é o suficiente para ele desmoronar. Você ameaça assim um pouquinho, a casa já caiu. E aqui, Jesus disse que, no texto, ele disse que o vento e os rios e a chuva viriam tanto para o que edificou a sua casa na rocha, como para o que edificou a sua casa sobre a areia. E para o que edificou a sua casa sobre a areia, que ouve a palavra, os dois ouvem a palavra, só que somente um pratica. Aquele que não pratica, então virá o vento e os rios e também a chuva, e ela cairá, e ele acrescenta ainda, e será grande a sua queda. E será grande a sua queda. Então vale a pena sermos fiéis. Aqui o Senhor só está pedindo de nós fidelidade. Se nós formos ouvir João falar sobre isso, principalmente na Revelação, ele diz: sede fiéis até o fim. Até o fim. Vanderlei, mas quando que será o fim? Aí depende. Existem duas maneiras de chegarmos
ao fim. Uma delas é a morte. Jesus fala assim, minha sogra costuma dizer assim, Jesus quase chamou a minha senha. Ela teve 2 princípios de derrame. Ela fala, eu senti ele gritando assim, quase a minha senha, e daí ele resolveu deixar eu mais um pouco. Né? Então, esse é um jeito de chegar ao fim. Eu me lembro de um irmão que estava falando que estava sofrendo. Ele falou, irmão, eu estou sofrendo demais, eu estou com um sofrimento grande. Pastor, ora por mim aqui, que eu acho que eu vou até largar meu casamento para um lado, porque o sofrimento está tanto. Ora por mim aqui. O que é que eu faço? Ele falou, vou orar por você. Jesus, prepara esse moço e leva ele embora. Ele não quer luta, então prepara e leva. Porque aqui na terra não tem jeito. Aqui é assim mesmo. Você acaba uma, respira e começa a outra. Vocês lembram da estaca? Em alguns lugares chama de nau, né? Lembram? Lá no mar, que mede a altura, a onda vem, ela vai, ela se levanta, quando ela está ficando no prumo, já vem vindo outra onda de novo. Então ela só faz isso aqui. Ela só levanta para respirar e dá a altura certa. E a nossa vida é mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Agora tem um detalhe aqui. Jesus disse que nós não podemos transparecer que estamos sofrendo. Né? E para entender esse negócio aqui, a gente vê alguns crentes que a gente sabe da história dele. A gente conhece a vida dele. Mas você pergunta para ele, e daí, irmão, está tudo bem? Ele fala, não tem como ficar melhor. É mais ou menos como a viúva. E aí, como é que está lá com a sua casa? Tudo bem. E com o seu filho? Tudo bem. E o que você quer? É o seguinte, o menino está morto. Mas você não acabou de me dizer que estava tudo bem? Sim. Só que eu vou contar uma história para você. Eu não pedi filho. Você me prometeu que Deus me daria um. Porém, morreu. E agora? Então tu vai orar e ele vai ressuscitar. É só isso que eu quero. Está tudo bem porque eu sei que ele vai ressuscitar. Né? E aí? Como está a sua vida? Tudo bem? Tudo certo? A minha está uma maravilha. Hoje caiu uma bateria lá da máquina lá na minha cabeça, aqui, fez um corte, fiquei meio tonto assim, e saiu um pouco de sangue. O meu menino falou, rapaz, vai ter que ir para o hospital. Eu falei, não vai não, deixa esse negócio quieto aí, que daqui a pouco o sangue coagula e fica tudo bom. Né? Então, como está aí? Mas está tudo bem, está maravilha. A cabeça doeu um pouco, mas agora já está boa. Né? E como está? Como está o alicerce? Quantos rios já passaram? O interessante aqui, irmãos, que Jesus ele não ensinou que ia ser só uma vez que ia passar essa tempestade aqui. Praticar a palavra é todo dia. Todo dia você está praticando. Todo dia você tem que praticar. Porque se você praticar todo dia, você está fazendo o quê? Manutenção nesse alicerce. Você está fazendo manutenção nesta edificação, nesta casa. Você está fazendo manutenção. Por que manutenção? Porque se você observar só uma vez, se você praticar só uma vez, virá os ventos e você vai ficar de pé. Mas se você não fazer manutenção, ela vai começando a se deteriorar. Ela vai começando a ficar abalada. Mas não está edificada na rocha, irmão Vanderlei. Mas você parou de fazer manutenção. Você parou de praticar. Parou de praticar. E cada dia é uma dificuldade ou é uma luta diferente. Você quer ver um negócio? Jesus um dia começou a ensinar e ele parou um momento e falou o seguinte: eu já falei tudo para vocês. Eu já falei que vocês vão receber poder. Eu já falei que vocês têm que escolher entre 2 caminhos. Eu já falei com vocês que vocês precisam ter cuidado com os falsos profetas. Eu já falei com vocês para vocês ter cuidado
com a escolha do Deus que vocês estão servindo. Eu já ensinei para vocês o caminho. Agora tem um negócio. Se algum de vocês quiser vir após mim, vocês têm que fazer duas coisas. Primeira, renunciar a si mesmo. Isso aqui já é um negócio difícil por demais. Renunciar a si mesmo. Segundo, a cada dia tome a sua cruz e siga-me. Esse cada dia tome a sua cruz, não sei se eu entendo errado, mas até hoje ninguém me ensinou de outro jeito, e eu não consegui receber, ou se é diferente disso. Esse cada dia tome a sua cruz me dá a ideia, me dá a compreensão de que cada dia será uma cruz diferente. A cruz que eu carreguei ontem não é a mesma de hoje. Porque senão não haveria necessidade de Jesus dizer a cada dia. Não é? Então, o segredo aqui de tudo é ouvir e praticar. Ouvir e praticar. Fielmente a palavra do Senhor. Fielmente. Ela dá orientação para tudo, irmão. Não se preocupe com nada. Você quer ver se você quer ser fiel ao Senhor mesmo, direitinho? Se o Senhor falasse para você hoje, volta para o Brasil agora, o que você faria? Não minta. Pensa aí o que você faria, pastor. Pensa aí. Jesus chegasse para você e falasse assim, você tem que voltar hoje. Aí você vai fazer um monte de conta na sua cabeça, assim, rapidinho, assim. Não dá ainda para ir embora, Jesus. Eu ainda não tenho como me manter lá com pelo menos aí uns 10 mil reais por mês. Eu quero ganhar. Teve um irmão que falou hoje que ele só vai embora quando ele conseguir um salário de 200 mil por mês. Eu falei, então continue trabalhando. Já faz 22 que você está aqui, fica mais um pouco aí que você consegue. Né? Então, o que você faria? Fidelidade. O que vai acontecer lá? Não sei. Quando eu vim de lá para cá, eu botei esse terno na mochila, enrolei para ele, ninguém me tomar ele na estrada e consegui chegar com ele aqui. Já vim em 3 cultos com ele aqui. Acho que eu vou ficar uns 15 dias sem vir, né? Porque senão os irmãos falam assim, irmão, só vem com esse paletó na igreja, né? Mas não tem problema. Domingo eu estou aqui de novo, em nome de Jesus, com esse paletó. Tá bom? Não se preocupe. Não é nessa capa aqui que vai fazer diferença de eu vir ou não. Né? Eu ia para a igreja de chinelo rider, de calça jeans, de camisa manga curta e gravata no pescoço. E dirigia culto, pregava. Isso eu tinha uns 15, 16 anos, 18 anos. Era a situação, né? Mas era desse jeito que funcionava. Era uma gravata só ainda, né? Tinha que combinar com tudo. Mas daí só tinha 2 camisas também, então dava certinho. Então, mas nós chegamos até aqui. Agora, já em setembro, eu completo 41 anos e eu cheguei até aqui. Por quê? Porque eu escolhi permanecer fiel. E se você for analisar a sua vida, você vai ficar pensando, e eu? Já passei isso, passei, mas estou de pé. Você olha para trás e fala assim, foi eu que passei por essa estrada aí? Não acredito que eu cheguei aqui. Aí você olha outras pessoas, quando você está achando que está ruim, você está comendo banana e fala assim, puxa vida, eu só tenho essa banana. Você olha para trás, tem gente pegando a casca. Você está bem, você está ótimo. Eu aqui já fui em umas 4 casas aqui, e o que os irmãos me ofereceram para comer? Adivinha? Não adivinha não. Pensa aí. Esse negócio de adivinhar é meio fora, né? Mas está meio fora da ordem aqui, né? Picanha. Eu não, nenhum lugar que eu já fui acho que umas 3 casas depois que eu cheguei aqui. A última tinha uma asinha de frango, né? Eu falei, opa, até que enfim uma asinha de frango. Já estou cansado de picanha. Tá ruim, irmãos? Tá ruim não. Tá ótimo. Tá maravilha. Então, glorifique a Deus por isso. Exalte a Deus por isso.
Se você começar a pensar só um pouquinho, não dá para perder culto por causa de qualquer situação que acontecer. Qualquer situação. Eu ainda estou com uma dificuldadezinha que eu dependo de alguém, né? Para ir para o trabalho e voltar do trabalho. Então, hoje, por exemplo, nós chegamos 20 para as 7. Tomei banho e vim correndo para cá. E dei graças a Deus que eu fui, acho que o segundo ou terceiro a chegar aqui, né? Então, graças a Deus, consegui. Né? Mas é porque choveu, porque se não tivesse chovido, aí eu ia me enrolar, né? Mas, irmãos, Deus abençoe de uma maneira especial. Eu agradeço a oportunidade. Eu tinha anotado aqui mais algumas coisas para falar, mas o negócio caminhou para outro rumo. Então, que Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus. Eu estou grato a Deus por estar com os irmãos. Estou grato a Deus por estar com os irmãos. Estou muito feliz, longe de casa, e os irmãos também estão. Então, nós estamos tudo igual aqui, né? Agora, só tem um detalhe. Não vamos deixar Jesus, não. Não vamos deixar Jesus, não. Tá bom? Não faça isso. Você lembram de Pedro? Pedro corajoso, Pedro corajoso, o discípulo, o apóstolo de Cristo, no barco, a tempestade. Lembram dessa história? E ele falou: Senhor, é o seguinte, já que o Senhor é o Senhor, manda eu ir ter contigo aí nas águas. Ele falou: vem. Jesus não tem meia conversa, né? Vem. E ele desceu e andou. Eu não sei quanto tempo ele andou sobre as águas, mas eu sei que ele andou. Mas teve um momento, na altura da estrada, que o texto diz que ele deixou de olhar para Jesus. O texto diz assim: e Pedro começou a olhar para o vento e para as ondas, para a tempestade. Quando ele começou a olhar para a tempestade, o que aconteceu com Pedro? Começou a afundar. Ainda bem, né? Ainda bem que Jesus estava lá, né? E deu tempo dele pedir socorro. Então, mesmo que esteja vindo tempestade, vento, rio, não deixe de olhar para Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Porque se você estiver olhando para Jesus, vai vir vendaval, vai vir tempestade, vai vir terremoto, vai vir notícia ruim de médico, de parente, de todo mundo. O patrão, você vai chegar animado para trabalhar e falar assim: pode voltar embora, porque não vai ter jeito para você mais não. Eu resolvi mandar você embora. E tem uns que são tão sem graça que falam: tu é crente e crente não trabalha comigo. Aí você vai embora aborrecido, triste, mas daí você está olhando para Jesus. O dia que me mandaram embora era uma terça-feira, uma segunda-feira à noite. Na terça-feira eu tinha que ir para a congregação dar estudo para os irmãos. Eu estava tomando conta de uma congregação. Aí eu cheguei na congregação para dar estudo para os meus irmãos. E a congregação estava cheia. Todos os crentes foram para a igreja aquele dia para ouvir o irmão. Fazia poucos dias que eu estava ali congregando com eles. Eu larguei aquele negócio da notícia ruim para lá e falei: Jesus, o negócio agora é aqui. E os irmãos deram glória a Deus e eu falei: Jesus, eu estou todo arrebentado e estou falando para esse povo e eles estão dando glória a Deus ainda. Porque eu estava olhando para Jesus. Jesus. O segredo aqui é olhar para Ele. Olha para Ele. Eu vou um pouco além, não fica só olhando não. Fala: Jesus, entra aqui, mora, faz morada e vamos nos enchendo. De repente, se você estiver muito preocupado, faz a oração de Davi, não tem problema. Senhor, não retira de mim o teu Espírito Santo. Não retira de mim a tua presença. Senhor, eu estou tão abatido, eu estou tão sofrendo por causa do meu pecado, mas Senhor, torna da alegria da tua salvação. Fique na presença dele, no nome de Jesus. Amém. Pode orar? O pastor falou para mim orar, irmão. Vamos orar então? Olhando para Jesus. Aleluia. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, meu querido Deus, Criador dos céus e da terra, possuidor de todas as coisas, Criador do universo,
Em nome de Jesus, nós te glorificamos esta noite, Senhor, por causa da tua palavra. Nós te exaltamos esta noite por causa da tua palavra. Nós cantamos ao Senhor esta noite porque estamos de fato alegres, porque o Senhor fez grandes coisas por nós e nós o glorificamos. Papai, eu peço esta noite que abençoe os meus irmãos, como também a mim. Abençoe a cada um de nós esta noite, Senhor, os que aqui estão e os que não puderam vir, Senhor, certamente tiveram um motivo que os impediram de estar aqui, mas, Senhor, lá onde eles estão, eu sei que as mãos do Senhor e o poder da tua palavra, e por ela, Senhor, alcance esses irmãos aonde estão, com a tua bênção, com a saúde, com a paz, com a alegria da tua salvação. Senhor Deus, eu peço em nome de Jesus, abençoe-nos. Amém.